salmo da proteção divina, né? Salmo de Davi para nosso crescimento espiritual. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, né? Então isso inspira para nós, traduz que pensamento? Confiança, né? Confiança. Quem serve a Deus precisa confiar nele. Nós falamos no domingo desse passado, também aproveitando um gancho de uma palavra lida em São João, e falou sobre o crer também, que não deixa de ser também a confiança. Lá no São João 14, versos 1 a seguir, não é isso? Não se turbe o seu coração, credes em Deus. Foi Jesus prometendo que ele haveria de voltar, não importando as tribulações que a igreja enfrentaria nesse mundo, ele voltaria e traria e nos levaria para si. Obviamente, aqueles que partem hoje, crendo em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, já estão desfrutando daquela promessa de Jesus Cristo, certo? Por isso que a gente não precisa se desesperar quando um ente querido nosso que serve a Deus morre, porque imediatamente ele será recolhido e recebido no seio de Abraão. Seio de Abraão é um lugar onde está descansando as pessoas que partem em Cristo. As pessoas que morrem em Cristo ficam lá aguardando até o dia da ressurreição, o dia do juízo de Deus, ou seja, da ressurreição, do ressoar da última trombeta. Seio de Abraão, que antes era chamado do que mesmo? Quero ouvir uma palavra? E Hades. Quem morria antes ia para onde? O Hades. Crente e não crente? Sim, diga comigo, sim, vocês estão estudando a Bíblia. Vocês não podem gaguejar para responder uma coisa dessa. Certo? Quem morria antes ia para o Hades. O Hades era um lugar de sofrimento, parte de sofrimento e parte de descanso. Certo? Havia um compartimento lá, não sabemos como, mas no compartimento que ficavam as pessoas justas e no outro ficavam os infiéis lá para baixo, os que morrem sem Cristo. Ok? Quando Jesus desceu lá e pregou o Evangelho, ele resgatou e tirou os crentes lá do fundo do Hades e levou para um lugar chamado Seio de Abraão. Esse lugar, Seio de Abraão, é lugar de descanso, lugar da promessa, lugar onde os que têm fé vão. Mas para ir para lá tem que ter fé, tem que acreditar. E ter fé não é só falar que tem fé. Ter fé você precisa exercitar, praticar isso aí, mostrar através das suas obras que você tem fé. Ah, não, eu tenho fé de construir igreja, mas não dizima. Que fé é essa? Essa fé não serve para nada. Ah, não, eu tenho fé, mas não sai na rua para levar um folheto. Que fé é essa? Está sendo depositado o que é essa fé? Ah, pastor, eu estou com fé de ressuscitar um morto, mas não ora por ninguém. Como é que você vai botar essa fé em ação? Ah, pastor, eu tenho fé para evangelizar e ganhar qualquer um para Jesus, mas nunca abra a boca para evangelizar. Então isso não é fé. Essa fé sua precisa ser exercitada. É fé sim, mas uma fé fraca. A fé que agrada a Deus não é uma fé fraca, é uma fé viva, uma fé producente, uma fé que impulsiona você a vir para a igreja, mesmo sem vontade, que impulsiona você a abrir sua boca e dar glória a Deus, mesmo sem vontade, que impulsiona você a realizar coisas que está além da sua compreensão humana. Fé é isso, é te levar a realizar coisas que está além da compreensão humana. Não é verdade? Pregar o Evangelho, por exemplo, é uma coisa que está além da compreensão humana, né? Mas há outra maneira de você anunciar o reino de Deus sem a pregação do Evangelho? Não há. Nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo, anunciar o Evangelho, não só costumar vir para os cultos
e voltar para casa, porque isso também não é fé que agrada a Deus. Você está indo, vai indo, Deus está esperando de você alguma coisa a mais, porque esse negócio de você aceitou Jesus, recebeu o dom da salvação, recebeu o batismo no Espírito Santo, e só vem para a igreja e vai para casa, vem no domingo e volta no outro domingo. Onde é que está essa fé que faz você se movimentar? Onde é que está o Espírito Santo que salvou você, tirou você da toca para você aparecer, tirou você debaixo da mesa para colocar em cima da mesa, para dar luz, para brilhar perante aqueles que te veem e te circundam, né? Então veja bem, ser crente não é só vir para a igreja e voltar para casa, não. Vir aqui cantar 3 hinos, ouvir uma palavra, ou talvez nem ouvir a palavra, mas cantar os hinos e voltar para casa e ficar nessa mesmice, sempre sem buscar nenhuma novidade. Não, a fé ela é progressiva. A fé, hoje você alcançou língua estranha, você fala, amanhã eu vou vir para profetizar. Você profetizou, você diz, amanhã eu vou vir para curar alguém, eu quero alguém para ser curado por mim. É assim ou não é? Você já orou por alguém esse mês? Essa semana pelo menos, esse mês? Se não orou, começa a orar, senão você nunca vai saber que dom você tem, né? Se você tem o dom da pregação, da oração. Então a fé é isso aí, tá? Então diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. O crente que vive na presença de Deus, ele chora também. Chora ou não chora? Chora. Ele chora, ele sorri, ele sente dor, ele sente aflições, mas essas coisas não embaraçam, porque os seus olhos, a sua mente está além dessas coisas. A sua mente, a sua visão está além da montanha. Tem um Golias aí na sua frente te afrontando? Tem, mas seu olho está para lá dele, né? Você não está vendo Golias. Quem é esse circunciso? Qual foi a palavra do homem cheio do Espírito Santo? Quem é este incircunciso? Ora, quem é o incircunciso para o judeu? É uma pessoa que era menos do que nada. Era uma pessoa que não impetrava medo em ninguém, porque não tinha proteção de Deus. O medo do judeu era mexer com alguém que tivesse a proteção de Deus. Olha para mim aqui, vira para o seu irmão e diga para ele, irmão, toma cuidado, você tem que ter medo daqueles que servem a Deus. Mas diga para ele, porque Deus está me usando na palavra profética aqui. Tem pessoa que não tem medo de apontar o dedo para o seu irmão, censurar, murmurar, falar mal dele, e tem medo do policial. O policial não pode fazer nada mais, se você infringir a lei, do que te levar para fazer um B.O. Mas se você infringir contra Deus, você pode ser lançado no inferno, você pode perder a sua vida. Então por isso que nós precisamos servir por fé. A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas cremos como se ele existisse. Isso é fé. O exercício da fé, nós já sabemos, é você ir além mais do que você está habituado a fazer. Amém? Glória a Deus. Ele disse aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Glórias a Deus. Então não precisa ter medo. Você está descansando à sombra de uma árvore? Diga assim, não. Você está descansando à minha sombra? Diz não. Você está descansando embaixo da sombra do ministério? Diz não. Ainda que tenha alguma ligação. Você está descansando embaixo da empresa, do seu lerito de pagamento? Diga não. Você está descansando pela sua conta poupança que está grande lá no banco? Diga assim, não. Você pode ficar tranquilo se você está descansando embaixo da sombra do Senhor Onipotente. Diga assim comigo, Senhor Onipotente. Se você está às expensas do Senhor Onipotente, você não precisa temer. O médico falou, você tem 10 dias de vida. Vira para ele e diz, glória a Deus. Ele vai se assustar. Por que glória a Deus? Porque Deus sabe mais do que você, médico. Você estudou a ciência, e Deus deu a ciência, Ele é o Criador da ciência. Para você pode dizer que eu tenho 10 dias, mas para Ele eu posso ter mais 10 anos, 15 anos, 100 anos. Quantas pessoas que desceram do divã médico, condenado à morte, e foram para casa e estão vivendo até hoje. Olha, eu te dou um exemplo aqui, ó. Cadê ele? Cadê o Abraão? Abraão foi entregue para ser morto. Estava com 2 pulmões vazados, podia botar um dedo no pulmão dele, nos 2 pulmões.
E o médico falou: assina aqui, porque nós não nos responsabilizamos, ele pode morrer qualquer hora, pode sair daqui e morrer na estrada antes de chegar em casa. Falei: se ele tem que morrer, ele pertence a Deus, foi Deus que deu. Nós não vamos deixar ele mais sofrendo, porque ele já estava sendo cortado o corpo inteiro para injetar soro, porque não tinha mais onde botar soro, não tinha mais veia, não se achava. Então abriu a pele dele, o couro, para ir lá dentro caçar uma veia. Levamos ele para casa, para o médico ele não tinha mais 3 dias de vida. Chegamos lá em casa, nós dobramos o joelho, eu com a Sueli por fé. Nós estamos embaixo da sombra do Senhor Onipotente. Eu falei: Deus, esse menino é teu, ele foi consagrado na tua casa, ele te pertence. Se é teu, leva ele agora. Se não é teu, o Senhor não quer levar, dá a vida para ele, traz ele de volta e cura ele agora. Levantamos do joelho, eu falei: mas Sueli não morreu? Não, então faz uma mamadeira e dá para ele. Sueli fez uma, ele bateu, fez 2, ele bateu. Falei: o bichinho está curado, tá bom. E aí, tá aí até hoje, isso faz mais de 27 anos. Você está vendo? Então estar embaixo das mãos do Senhor é melhor do que estar nas mãos ou por cima das coisas do mundo. Amém? Quando você se coloca na dispensação de Deus, Deus traz a resposta e te atende, porque Ele é o Senhor. Então descansar embaixo das mãos do Senhor, na sombra do Senhor, é ficar tranquilo, é dormir tranquilo. Fez a sua oração lá, normal, deita na cama e dorme sossegado. Vira para o seu irmão e diga assim: irmão, nada acontece com você sem Deus dar o consentimento. Está vendo? Pode ser doído, vira para ele, pode até estar doendo agora, mas lá no final você vai sorrir. Aleluia. Pode até ser difícil, porque a Bíblia diz que não há correção boa no momento, no presente momento, mas depois ela produz um fruto bom, ela produz uma alegria, e você vai falar: ah, graças a Deus, porque eu passei por aquele problema difícil. Porque Deus, Ele quer ter mais experiência com o seu povo. Deus, Ele quer ter mais intimidade, afinidade com a sua igreja. Deus, Ele quer estar mais junto de nós. Deus, Ele quer estar mais presente na nossa vida, e Ele vai estar presente, você precisa deixar. Ele não arromba a tua porta, Ele não vai violar a sua casa. O diabo não, o diabo ele chega e mete o pé. Se você não abrir, ele mete o pé e entra para dentro e desgraça com tudo. Mas Jesus não, Jesus disse: eu estou, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem sabe a sua casa está seca, sem mantimento. Quem sabe a sua casa espiritual está sem a presença de Deus, está só na superficialidade. Jesus disse: eu quero entrar na tua casa, Dioniso, eu quero entrar na tua casa, Zé Fonseca, eu quero entrar na tua casa e te dar fartura, fartura de paz, fartura de alegria, fartura de confiança. Porque talvez você está lá, mas não tem confiança na mulher, não tem confiança nos filhos, não tem confiança mais nem em si mesmo. Então Deus quer que você confie nele. Se você confiar nele, Ele vai te dar o que você precisa. Isso é o Salmo 91. É o amuleto dos crentes. Você está vendo que ele com um amuleto não vale muita coisa. Mas se você exercitar o que está escrito nele, você vai crescer muito espiritualmente. Você vai ser ricamente abençoado. Você vai ver as coisas fluírem normalmente. Você vai ver o salarinho que você acha que é pequeno se tornar grande. É possível uma família viver com um salário mínimo? Os homens lá fora não, mas para os crentes é. Eu cheguei na casa do meu irmão essa semana, o irmão mora na Moca, São Paulo, na Moca, Vila Prudente e Moca, ali naquele entroncamento. E ele falou para mim: irmão, eu sou aposentado. Eu falei: isso deve ganhar um dinheirão danado. Aposentado, acabou com uma boa aparência. O senhor ali estava comigo. Aí eu falei: a gente é curioso, você não quer perguntar, mas o senhor é aposentado? O senhor se aposentou bem? O senhor aposentou com teto máximo? Ele deu risada, chorou. Ele falou: eu sou aposentado com salário. O salário dava um pouquinho mais, dava 800, 900 reais por mês.
R$ 900 por mês. Você já imaginou? Tem gente que ganha aí 9 mil, 10 mil, 20 mil por mês e não dá conta de pagar as contas. O irmão mora na Moca, no Sobrado, lá e tinha móvel para tudo em qualquer lugar, tudo de primeira. Ele falou: eu quero que você almoça comigo aí. Botou aquele banquete para mim, para a Sueli almoçar na casa dele. Eu falei: rapaz, isso aqui lá em casa eu não consigo comer. É verdade. Ganhando um salário mínimo. Mas porque está embaixo da mão daquele que tudo tem, daquele que multiplica. Para o homem comum isso é impossível. Eu também achava assim. Olha essa conversa, isso é impossível. Ele falou: eu só não compro um carro. Ele falou: eu só não compro um carro porque eu não consigo dirigir mais. Não dá para dirigir para ir em São José do Rio Preto, senão eu comprava um carro. Ganhando um salário mínimo. Um pouquinho mais do que o salário mínimo. Porque a aposentadoria, quando ele se aposentou, ele aposentou com mais de 4 salários. Mas aqui vai decrescendo, né? Vai decrescendo. É o Brasil que nós servimos, que nós vivemos e lutamos e morremos por ele. Não é o Brasil, é os administradores, né? E pega a aposentadoria, o cara aposenta aí com R$ 2.000, passa aí 5, 10 anos, ele vai ganhar R$ 800. Ao invés de aumentar, diminui. Tem alguém que está passando por isso aqui, não? Vai se aposentar, olha, tem testemunho aí presente. Mas não tem nada não, Deus vai multiplicar isso. Deus vai multiplicar, Ele multiplica cada vez mais. Mas esses corruptos que estão lá fora, desviando no dinheiro, deixando a gente morrer nas estradas ruins aí, Deus vai pedir conta deles, eles vão prestar conta. Vão prestar conta, sim senhor. Então veja bem, nós temos que descansar. Davi tinha razão de dizer isso? Tinha sim, mas por que não? Davi foi um rei cuja vida foi uma vida completa, pode-se dizer assim. Ele passou por tudo. Foi um guerreiro, foi perseguido, perseguiu muita gente, foi perseguido também. E no momento da sua perseguição foi que ele escreveu essas passagens tão interessantes, tão importantes para nosso crescimento espiritual. Quando ele experimentou contra si a frustração das suas próprias escolhas. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é morte. Olha para mim aqui o que eu estou dizendo para você. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é morte. E nós vimos aqui, Davi experimentou isso também. Aos seus olhos naturais, ele escolheu um caminho para andar, que para ele estava tudo certo. Mas só que esse caminho, se ele não se convertesse, se ele não pulasse pelo lado oposto, teria o levado à morte. E ele foi levado à morte muitas vezes, mas confiou em Deus e pediu misericórdia, e Deus o livrou da morte. Como eu já disse aqui, que Deus prolongou a vida do meu filho, eu tenho certeza que tem muitos outros mais que têm esse mesmo exemplo de vida, que já passaram por isso também. Glórias a Deus. Deus é um abrigo, um refúgio, quando sentimos medo. Quem é de nós que não sente medo? Todos nós sentimos medo. Às vezes você vai fazer uma prova, você fica todo trêmulo aí com medo, às vezes até sabe o que vai fazer, sabe o que tem que colocar lá na resposta, mas acaba colocando o que não deve, o que não seria necessário, porque fica com medo, fica nervoso, fica apavorado. E o nervosismo, o medo, se você não descarregar isso em confiança perante Deus, ele pode te trazer prejuízo. Deus, ele não quer que você seja medroso, ele quer que você seja como foi Davi naquele dia que ele enfrentou Golias. Golias estava fazendo um exército todinho de Israel tremer, bater o joelho um no outro, de medo. O povo estava tremendo, estava apavorado, estava assustado. Davi chegou, aquele rapazinho lá, franzininho, né, cuidador de ovelha, chegou e gritou, conforme nós já dissemos. Quem é esse incircunciso filisteu? Ele pensa que está afrontando a quem? Ele acha que está mexendo com um povinho qualquer? Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Você se considera um exército, um soldado do exército de Deus? Quem considera um soldado do exército de Deus? Então, se você se considera um soldado do exército de Deus, você está preparado para a batalha.
Você não pode ter medo do rosnado do leão. Leão rosnando perto de você, fica parecendo um gatinho, né? Aquele gatinho, gatinho com fome. Né? Diante do crente espiritual, agora se você estiver meio para baixo, um gatinho rosa lá, você fala, vixe, levei um leão com uma juba ali, olha o tamanho da cabeça do bicho, né? Ele não tapia, ele me engole. Esse é o crente, quando ele está com medo, ele vê tudo maior, ele vê tudo com mais dificuldade, ele tem mais dificuldade que os outros para vencer a luta, ele tem mais dificuldade que os outros para orar, ele tem mais dificuldade que os outros para jejuar, ele tem mais dificuldade para tudo. Mas o crente para ele sempre não vai dar. Ih, rapaz, bate com a mão no queixo ainda, você olha lá para fora da igreja, lá no. Ih, rapaz, eu sabia que isso não ia terminar logo aí, ia demorar muito, olha só, rapaz. E aí eu ia lá se acertar ainda, se acabar. Mas quando ele está ligado no céu, ele olha, graças a Deus, eu já estou vendo aí, ó, a placa da inauguração aí, ó, sendo desatada a borracha aí, a fita inaugural. É assim, não é? Crente cheio do Espírito Santo, ele sabe que tem luta, mas ele está preparado, a espada está na bainha, ele está pronto para enfrentar o inimigo. É assim, não é? Se o diabo perceber que você está fraco, ele vai te chegar pertinho de você, ele vai tentar te derrubar na hora da fraqueza, porque ele é oportunista, ele não é onisciente nem onipresente, mas ele está sempre aí com os diabos dele, com os capetinhos aí olhando você, para ver como é que você está, se você está murmurador, se você está reclamador das coisas, se você está xingando tudo, se você está reclamando da vida. Lembra do que o apóstolo São Paulo falou lá? Pobre miserável homem que sou, eu quero fazer uma coisa e não faço, acabo fazendo aquilo que eu não quero. Ele falou, opa, é agora, vou pegar ele. Correu para lá, chegou, ei Paulo. Paulo levantou e falou assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que você tem que dar com a resposta certa. E eu estou fraco, mas aquele que está em mim é forte. A carne para nada serve, mas o Espírito dá vida à carne. Amém, irmão? O Espírito Santo que habita em você não é um espírito de temor. O Espírito de Deus que habita em você não é um espírito de covardia. O Espírito que Deus deu para nós não é um espírito de medo, mas é um espírito de coragem, é um espírito de avanço. Nós temos que ir em frente. Está gemendo, vamos em frente. Glória a Deus, vamos marchar, povo de Deus. Eu contei para vocês, o pastor Manuel repetiu o testemunho de novo lá agora, das guerras de Napoleão. Quem lembra? As guerras de Napoleão, do corneteiro. Ninguém lembra? Vou falar rapidinho para você. Napoleão não perdia uma batalha, lembra? Não perdia. Quem estudou história sabe disso. Não perdia mesmo. Aí tal, mas chegou um tempo que ele começou pelo seu exército dizimado. Um rei de determinado país aí da Alemanha, desse rei deixo, aí da Europa, não me lembro bem agora qual é o país certo, onde ele estava, mas ele começou a cair, ele viu que não ia dar para vencer. Aí mandou o seu imediato chamar o corneteiro. Sabe o que é corneteiro, não sabe? Aquele que toca o hino lá, quem já foi no quartel, vocês que não foi, todo dia na alvorada tem um cabo que toca uma corneta lá, e cada toque que ele toca é diferente um do outro. Tem o toque de levantar e tem o toque de recolher, né? Então ele mandou ele dar um toque, dá um toque aí, faz um toque aí de retirada, porque nós vamos ser dizimados, vamos morrer todo mundo. E mandou o corneteiro tocar, o corneteiro ficou quieto. Aí ele deu uma volta, cortando gente na espada, voltou, rapaz, eu não mandei você tocar o toque de retirada, toca aí para nós fugir, porque senão não vai dar. O corneteiro ficou quieto. Aí ele tá lá, virou para o outro lado, espada, rodou, rapaz, e o toque que eu mandei você tocar? Aí o corneteiro estava chorando, falou, mas como é que pode ser isso? Eu estou mandando você tocar, você está me desobedecendo, eu vou tomar uma atitude com você. Aí ele virou para ele e falou, senhor, eu não conheço esse toque. Lá na academia ele só ensinou a gente a avançar. Eu só sei tocar, avançar, só sei tocar, mas não sei tocar o toque de recolher. Ele falou, então toca o que você sabe. E ele tocou o toque de avançar. E aquele pequeno exército marchou contra o inimigo e derrotou o inimigo e saboreou a vitória do outro lado. Jesus fala disso, quando ele diz, porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai por entrar pela porta, porque muitos tentarão e não conseguirão entrar por ela.
Porfiar por ir abrir a porta é você ir mais além do que suas forças lhe permitem. Você desanimei, não aguento mais, não dá mais. Essa hora que você tem que levantar e andar um pouco mais. Isso é porfiar. Sabendo que você não está obedecendo a voz de um homem, mas está obedecendo a voz do Senhor Deus, que tudo sabe, tudo pode. Então não precisa ter medo. Não precisa ter medo do inimigo. Não precisa ter medo de ninguém, porque Deus é com você. E se Deus é conosco, você se sente corajoso. Nós temos, ninguém vai se aventurar, ninguém vai prosperar se não aventurar. Não é assim, não é? Todo comerciante, quando ele vai abrir, instituir a sua empresa, ele sabe do fator chamado fator risco e o fator lucro. O lucro e o risco. Ele sabe que o risco faz parte do seu sucesso. Então, se ele não estiver disposto a correr com risco, ele nunca vai prosperar. Se você tem condições de abrir um supermercado, você vai ficar sempre com a mercearia, se você não estiver disposto a enfrentar o risco. Se você era para ter uma grande loja de confecções, você vai ficar lá vendendo sacoleiro de sacoleiro. Nada contra o sacoleiro, mas você vai ser sacoleiro a vida inteira. Então você tem que ter uma visão, uma projeção de vida, andar direito, ficar embaixo das mãos de Jesus Cristo e tomar atitude e agir, para Deus poder te abençoar e te dar vitória. Senão você não consegue. Você vai tentar, mas não vai conseguir. Eu tenho vontade de ir para uma faculdade, eu quero ser médico. Maravilha! Mas já se matriculou? Já está estudando para fazer o vestibular? E aí? Se você não está estudando para prestar o vestibular, vai ficar querendo ser médico a vida inteira. Vai morrer querendo e nunca vai ser. Amém, irmão? Eu gostaria de ser, sei lá, ser um obreiro da igreja, mas só chega atrasado, nunca chega para orar, nunca chega para ajudar, nunca se apresenta para fazer alguma coisa na igreja. Como é que você vai ser obreiro aonde? Você vai achar confiança onde? Deus vai vir aí falar: pega esse servo aqui para mim, que eu vou usar ele ali. Não vai nunca. Não vai não. Deus, ele vai dar revelação no coração da gente. E você sabe que a Bíblia diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. A gente vê, mas vai esperar o resultado. Eu sou um homem de Deus, pastor, eu faço chover, tiro o pica-pau do ogro nas minhas mensagens. Eu sou aquele caboclo que faz chover pedra, faço nascer cascalho onde não tem. Mas não faz nada, só fala, mas quando você vê, o cara não vem orar, não vem no jejum, não aparece na igreja, irmão Chave. Você vai ficar, esse cara é um conversador, não vai resolver nada, porque ele não tem confiança nem em si próprio, quanto mais nas coisas de Deus. Quando você vai fazer uso de uma coisa, você vai tomar decisão, você vai prestar um concurso, você vai fazer uma entrevista, você não pode ir tremendo com medo: não vai dar, então nem vai. Você acredita que vai dar certo, porque você está embaixo da mão do Senhor Jeová. Deus está abrindo a porta para você, porque Ele precisa de você bem empregado, a obra dele precisa da sua ajuda, Ele vai te dar a bênção. A bênção é sua, você tem que ir lá falando: a bênção é minha. Aleluia. Mas tem que se preparar para isso. Tem que se preparar. Se não se preparar, não, você vai receber e vai fazer de que jeito? Você fala assim: Jesus, me dá uma Ferrari. Aí Jesus te dá uma Ferrari. Você pode pagar o IPVA da Ferrari? Não pode. É 4,5%. Ferrari custa quanto? 300 mil? Vezes 4,5%? Então, mas estou falando por baixo, estou falando naquela que o Ronaldinho usou um dia e vendeu. Usou um dia e vendeu. Vamos pensar naquela lá, que o Ronaldo comprou e vendeu, usou um dia só e vendeu. 300 mil, vamos dizer assim. Na época ele pagou 350 mil. Tá? Mas vou ficar com a de 350 mil. 350 vezes 4,5%, 15 mil de IPVA. Você não pode. Então para que você quer uma? De acordo com as suas posses. Agora, na hora que você tiver recurso,
aí vai lá e compra a Ferrari. É assim mesmo. Pode ter o sonho de ter a Ferrari, mas primeiro você tem que arrumar condições de mantê-la. Eu quero ser um dentista bom, quero ser um bom dentista e tal. Beleza, a faculdade não é tão delongada assim, não é tão caro também, mas você precisa se preparar para isso, para ser um bom dentista. Eu quero ser um pedreiro, fazer uma casa dessa. Beleza, meus parabéns. Mas você precisa fazer um curso para interpretar a planta. Viu o que o João Caetano falou aqui, o pastor João Caetano? O Brasil está precisando de pessoas, de pedreiro que saiba ler planta, que saiba discernir um projeto. Nós não temos. O Brasil tem falta. Está precisando de pedreiro que saiba interpretar um projeto. Nós não temos. Se você for um pedreiro que souber interpretar um projeto, você nunca vai ficar parado. Tudo isso embaixo das mãos do Onipotente. Você está vendo como é que o Salmo 91 é rico e maravilhoso? A fé do salmista no Deus Todo-Poderoso, como protetor, ajudou-o a atravessar todos os perigos e temores da vida. Isto deve moldar nossa confiança. Louvado seja Deus. Trocar todos os nossos temores pela fé em Deus, não importando quão intensos possam ser. Para fazer isso, devemos viver e permanecer nele, confiando na sua proteção e garantindo a nossa devoção diária a ele, a Deus. Então é isso aí. O salmista Davi mostrou nesse Salmo 91 a sua confiança literal em Deus. Nada o abalaria, nada o abalou, mas ele sabia plenamente que tudo que ele dependesse e que ele precisasse, Deus estaria proporcionando para ele, desde que ele apresentasse a Deus a sua gratidão diária. Louvado seja Deus. Ou seja, ele reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. Aleluia. Eu fiz, mas quem me ajudou foi Deus. Ou na verdade quem fez foi Deus. Qual é o instrumento usado? Foi eu. Então tudo isso, irmãos, é maravilhoso e importante a gente pensar e refletir. Já concluindo, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quem confia no Senhor, está embaixo das bênçãos do Senhor, ele pode ficar tranquilo até nesse quesito aqui, que nos diz a sua santa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? E ele te livrará da peste, da enfermidade, das doenças. Ele livra. Quando ele não livra, porque às vezes a gente precisa entender as coisas, e tem coisa que Deus não faz por nós, não cura. Não é que ele é ruim, é porque se ele fizer, vai piorar a nossa situação. Você lembra do apóstolo São Paulo? O apóstolo São Paulo tinha um problema, uma enfermidade, que nós não sabemos, não está revelado na Bíblia qual era o tipo de enfermidade que o apóstolo São Paulo tinha. Mas ele orou a Deus pedindo que Deus libertasse ele daquela enfermidade. Chegou a hora que Deus chamou ele e falou: Paulo, vem cá, não me peça mais para te curar dessa enfermidade. Não me peça mais, porque eu não vou te curar. Na verdade a Bíblia chama aqui de um espinho na carne. Um espinho na carne, que não literalmente poderia ser um espinho, mas uma palavra figurada, de algum problema pessoal que ele sentia. Ele buscou a cura e não obteve a cura. Mas por isso o apóstolo São Paulo rasgou os cabelos e falou: vou me desviar então. Não, ele foi firme. Ele ficou firme ali, sabendo que ele estava embaixo das mãos do Senhor Onipotente. E Deus disse para ele: olha, chega, não fala mais nisso, eu vou te deixar a minha graça. A minha graça é com você, e isso é suficiente. Agora, irmão, olha para mim. Se você perder a graça de Deus, aí corre imediatamente para o joelho. Não deixa passar um dia nem dois.
Porque sem a graça de Deus, meu irmão, aí é muito ruim. Sofre e não tem ainda a certeza, a segurança de estar embaixo da presença de Deus. Então a luta nós passamos, a enfermidade podemos até sofrer, mas a graça de Deus jamais pode nos abandonar. Moisés disse para Deus: se o Senhor não andar conosco, eu não arredo um passo daqui. Nenhuma novilha dessa, nenhuma ovelha dessa arredará um passo daqui, se o Senhor não for conosco. Deus olhou e falou: cabra bom é esse, é persistente. Ele falou: eu não vou, mas a minha presença vai estar com vocês aí. Esse sonzinho ruim, hein? Você tem que ter graça também para falar com esse sonzinho aí. Estou perdendo a voz já aqui, rapidinho. Você entendeu o negócio? Então é isso. Precisamos ter a graça de Deus. Não pode perder a graça. Não dá para perder. Você não pode perder a graça com o sonoplasta de jeito nenhum. Esse sonoplasta é nosso amigo, a gente boa. Aleluia. Mas é isso aí. Então a graça de Deus você não pode abrir mão dela. A presença de Deus na sua vida você não pode abrir mão. Você não pode trocar a presença de Deus por nada desse mundo. Se alguma coisa desse mundo for roubar a presença de Deus na sua vida, para um pouquinho, põe a coisa do mundo do lado e volta-se para Deus, para você sentir a presença dele de novo. Você não pode ser um crente metódico. Você não deve ser, porque se você for, você não vai aguentar muito tempo. A igreja de vez em quando enche, daqui a pouco esvazia. Por quê? Os que esvaziaram são aqueles que não têm graça. Vem lá ver um menininho bonitinho, uma menina bonitinha, e eu vou chegar, vou ficar por aqui, mano. Aqui é fácil, vou ficar por aqui. Depois a menina, sabe que as meninas crentes são espertas, não são burras? As meninas crentes têm discernimento espiritual, sabe quando o cara é lobão ou quando é ovelha? Então o bodão fede pra caramba, né? Fede. O lobão, o bode fede. A ovelha cheira, mas o bode fede. E a menina esperta, ela vê e fala: rapaz, você tem pezinho de ovelha, tem até um couro que parece ser um couro de ovelha, mas o cheiro diz que você pode. Fica na dela, que a crente é discreto, o crente também. A mesma coisa o rapaz é discreto, ele não vai chegar: aí menina, cai fora, se manda. Não, ele vai tentar ganhar ela para Jesus, mas fica na dele. Deus está no controle, não se precipita, espera a hora certa. Na hora certa Deus vai abrir as portas, vai revelar as coisas e vai dar tudo certinho. Porque com Deus na história, quem está embaixo da sombra do Senhor descansará tranquilo. Ah, meu Deus, mas eu já estava quase sentindo o cheiro do casório. Dê graças a Deus porque não deu certo, né, irmão? Olha lá. Sentiu o cheiro de casório, mas não deu. Dê glória, irmão. Deus sabe tudo. A gente só vê o que está na frente dos olhos, mas Deus vê o que está além. Não é verdade? Deus vê o que está além. Vira para o seu irmão e diga para ele: irmão, nada acontece senão pelo consentimento de Deus. Amém? Se não for pelo consentimento de Deus, não acontece. Só acontece se for pelo consentimento de Deus. Agora é claro, né? Tem coisa que você pode precipitar. Se você sair debaixo da proteção divina, Deus não vai te matar, não enforcar você que nem mata uma pulga, não. Deus não vai fazer isso. Lá no Velho Testamento era morto, pagava o pecado com o corpo, com a vida, vira uma vida por outra vida, olho por olho e dente por dente. Você pecava, morria. Aqui agora não. Quem peca morre espiritualmente. A morte é mais lenta, mas morre também. Continua morrendo. Vai perdendo a graça, vai perdendo a atenção, vai se sentindo excluído, não sente mais comunhão com ninguém, a igreja fica ruim, a mensagem fica ruim, os cantos ficam ruins, o instrumento fica desafinado, fica tudo errado. E aqui não me cabe mais, ele fica maior do que a igreja.
Ele sozinho ou ela sozinha fica maior do que todo mundo. Vou caçar uma igreja melhor porque aqui não me cabe mais. Engano. Vai se quebrar para lá, se quebrar para cá, daqui a pouco volta aí todo tronchado, aleijado, cheio de carrapicho, cheio de ferida, para você poder curar. E olha lá se o diabo deixar voltar, porque a intenção dele não é deixar voltar nunca mais, é de lá mesmo ceifar a vida e levar embora. Vira para o seu irmão de novo aí, acorda ele, para você não dormir. Fala para o seu irmão, fala para esse irmão, ainda bem que nós estamos aqui, hein? Cutuca a irmã Débora aí, irmão, fala isso para ela aí. Fala assim, Débora, ainda bem que nós estamos aqui, hein? Aleluia. Glória a Deus. Já terminando. Vamos terminar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Olha aqui, irmão, que garantia que nós temos. Depois você lê em casa isso aí, esse salmo inteiro. Ele dará ordem aos seus anjos. Aqui está no plural. Seus anjos. Um anjo ele pelejou contra quantos soldados numa noite só? Você lembra? 185.000. Só um anjo. Só um anjo matou 185.000 soldados numa noite. E a Bíblia diz que Deus mandará os seus anjos para te proteger. Dá para ter medo? Você vai ter medo de uma doencinha, de um câncerzinho de M aí? Hã? Câncerzinho? Você vai ter medo disso? Que nada, rapaz. Você não viu aquele jogador de basquete desafiando os doentes, não? Que nada, rapaz, câncer. Você vai lá, toma uma injeção e acaba com ele. Eu escutei a mensagem lá, a reportagem dele no Globo Repórter, e ele dizendo, não, o cara que era foi canceroso, aquele Oscar. E ele dizia assim, câncer? Não, câncer não é nada. E eu fui para cima dele, lutei contra ele e venci. Estou aqui agora dando glória, dizendo, faltou dizer glória a Deus. Eu agora o crente bateu assim, meu Deus do céu, estou morrendo. Nem a hora de morrer ainda. Nem a hora de morrer ainda. Não, você tem que ser forte. Os anjos de Deus estão ao seu redor. Os anjos de Deus, diga assim, os anjos de Deus estão ao meu redor para me proteger e me guardar. Agora é claro, você tem que se manter aí no patamar para não envergonhar o anjo. Para não envergonhar o anjo, porque de repente o anjo vai te servir, você está lá no cabaré. Vai te vem cá, o anjo vai lá para te atender, você está lá no boteco enchendo a cara. O anjo vai entrar lá para proteger, só se for para dar um tapa. E levar um tapa lá dos homens lá de cima, Deus me livre. Levar um tapa lá de cima não dá não. Não dá não. Então tem que estar no lugar. Embaixo da onde que nós lemos no começo? A sombra do Onipotente. Você estando à sombra do Onipotente, pode cair 1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, ou vice-versa. Diga assim, mas eu não serei atingido. É isso aí. Crente tem medo de andar, tem medo de dirigir. Eu viajo 1000 quilômetros e dirijo com uma parada só. Só faço uma parada, dirijo 1000 quilômetros. E a Sueli do lado ainda conectado, dando uma coquinha de vez em quando para a gente tomar. Não é para cheirar não, é para tomar. Viajamos aí 1000 quilômetros, dando glória. Sabe o que eu faço assim, né? Quando eu saio de casa, eu falo, Senhor Jesus, põe o anjo no volante aqui. Eu só estou aqui, manda o seu anjo na minha frente, limpa meus caminhos por onde eu hei de passar.
Ela, às vezes quando se aperta, até quando passou de 120, opa, volta para 100, 110 de novo. Ela, e vai na cautela e vai embora, meu filho. Vai embora. Eu saí daqui 4h30 da manhã, quando foi 2h30 da tarde, eu estava dentro de Foz do Iguaçu. Para a glória do nome do Senhor. Você vê caminhão da esquerda, caminhão da direita, mas nós não somos atingidos. Pode ser que eu morra um dia de acidente de carro, mas vai ser difícil, porque eu estou embaixo das mãos de Deus o dia inteiro. E eu ando embaixo das mãos de Deus. E você precisa crer nisso também, porque o meu Deus é o seu Deus. É assim ou não é? O Deus que nós servimos é o mesmo. Então ele diz que os anjos estão acampados ao nosso redor para nos proteger e nos livrar do mal. Amém? Vamos ficar com essa palavra por hoje em nome de Jesus. Meu amigo internauta, que Deus te abençoe. E você também encontre esse caminho que Deus está lhe propondo no santo nome de Jesus. Vamos ficar de pé e fazer uma oração.